E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje, nossa aula, segundo o nosso cronograma, né? Ele estava previsto para poder ser uma aula ao vivo, né? Que nós tínhamos o intuito de fazer. Mas, por um afazer no período da tarde, um afazer particular, em que eu precisarei ir, né? Eu estou modificando esta nossa aula para uma aula gravada, a qual estou gravando agora no período pela manhã e, consequentemente, publicarei ela para estar disponível agora no período da tarde para vocês, certo? Independentemente da hora que vocês estejam visualizando esta aula, tá? Então, esta aula funcionará da seguinte forma. Primeiro, nós iremos trabalhar para poder a gente finalizar o nosso módulo literatura, o volume número 1, certo? Eu vou explicar sobre o que é metrificação, o que é metrificar um poema. Acho que a gente já até viu isso em uma aula presencial. Foi uma das últimas aulas presenciais que a gente viu sobre o processo de metrificação, tá? E depois iremos fazer uma pequena revisãozinha sobre pronomes. Aí você vai me perguntar, professor, por que uma revisão sobre pronomes, se a gente já viu pronomes? Material didático de vocês de língua portuguesa, do volume número 2, consiste em algumas questões sobre pronomes, sobre a utilização deles, né? Então, mesmo que vocês já tenham visto, mesmo que vocês já estejam safo, né? Já estejam super craques em pronomes, mas aí eu vou fazer uma revisãozinha. Essa revisão estará em um slide, certo? Esse slide contém as perguntas da nossa análise musical. Nesse slide tem o link da música para vocês ouvirem a música e assistirem do YouTube. Nesse slide tem um trecho da música, nesse slide tem as perguntas. São apenas 6 questões para a gente revisar, tá certo? E esse slide era o que eu ia apresentar hoje para vocês. Mas eu vou dar um esboço de explicação que consiste em certo ou errado, tá? Lembrando, esse slide que eu vou publicar para vocês valerá 2 pontos extras. 2 pontos extras, tá? Ele tem 6 perguntinhas. Bem fácil. Só tem um detalhe. Uma certa, uma errada, perdão, anula uma certa. Lembra que eu disse a vocês que ia fazer assim? Pronto. É como a maioria das bancas hoje em dia fazem. Então, vocês são craques, super craques, tá? Então, esse slide que vocês vão responder tratará dessa forma. Uma certa anula uma errada. Uma errada anula uma certa. Só para vocês ir pegando o jeito da coisa, tá certo? Então vamos lá. Nossa aula funcionará da seguinte forma. Vocês vão assistir o vídeo, tá? Vocês vão pegar primeiramente o volume número 1 de literatura, páginas da 40 em diante. Eu quero que vocês abram volume número 1 de literatura, página 40, ok? Volume número 1 de literatura, página 40. Depois eu vou dar um esboço sobre algumas características, sobre algumas dúvidas perante os nossos slides, certo? Que é certo ou errado, e uma errada anula uma certa, tá bom? Antes que a gente comece propriamente a aula, gostaria de lançar um pedido, uma solicitação a vocês. Eu estou querendo introduzir o nosso soletrando, né? Isso já era anteriormente de nós querermos por conta da pandemia. Então, eu estou aqui para poder lançar com vocês o nosso soletrando, tá certo? Se vocês quiserem, vocês entram em contato comigo via privado ou via plataforma para poder a gente fazer um preenchimentozinho de alguns dados, certo? Porque é uma competição, né? E diante da competição, vai ter prêmios, certo? Vai ter um prêmiozinho bem legal. Então, desta forma, gostaria de perguntar se vocês querem. Os alunos que se interessarem pelo Soletrando Online esse ano, né? Pelo menos nós iremos começar, porque há uma perspectiva de volta aí, mas calma, tudo passo a passo. Então, dentro da nossa realidade, nós iremos começar o nosso Soletrando de forma online. Então, para aqueles alunos que quiserem, certo?
vocês entram em contato comigo, eu mando uma ficha de inscrição para vocês, vocês se inscrevem e, consequentemente, nós podemos fazer o nosso Soletrando online, né? Nós iremos via Google Meet, tá certo? Trabalhar o nosso Soletrando online, né? Fazer a nossa competição online. Aí você vai dizer, professor, como é que vai funcionar? Simples, a gente vai fazer o sorteio, né? Por exemplo, se tiver 10 pessoas, né? A gente vai fazer um sorteio, certo? De quinta-feira, por exemplo, vai ter 2 pessoas disputando uma vaga na próxima fase. Então é um sorteio, um contra o outro, né? Esse sorteio vai ser feito ao vivo também, né? Pelo nome das pessoas. Vou botar na caixinha, mexer, mostrar para vocês e tirar o nome. Quem vai disputar contra quem na primeira fase. Mas isso é gradativamente. Aí, professor, vai ser qualquer palavra? Não. Vão ter algumas palavras, certo? Que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Vou disponibilizar para vocês para que vocês estudem, saibam o significado, aplicação, tudo direitinho, tá bom? Tá certo? Outra coisa. Aí você diz, não, professor, mas tem como a pessoa pesquisar? Então, o online funcionará da seguinte forma. A câmera vai ficar aberta para a pessoa, né, para o aluno. Ele vai mostrar que ao redor dele não tem nada, né? Eu vou estar visualizando ele, né, atentamente, certo? Se ele tem o dever, no caso, de olhar para a câmera, olhar para mim, olhar para os colegas e olhar para o colega que ele estará disputando, para dizer ou escrever a palavra no chat, tá certo? Porque lá no Google Meet tem um chat, né, onde a gente pode comentar. Então, tudo é questão de prática e eu confio muito em vocês. Então, vocês não vão fazer nada de errado. A competição será limpa, justa para todos, tá certo? Estamos tranquilos? Pronto. Então, essa é a percepção. E vamos ver quantas pessoas se interessam, né? Para que a gente possa fazer de forma gradativa, de forma pensante e aprimorando, né? O passo a passo. Estamos entendidos, pessoal? Pronto, perfeito. Então vamos lá. Eu quero que vocês abram na página 40 do nosso material de literatura, a qual está acabando, finalizando, né? Aí ele agrega aí sobre algumas características dos poemas, né? Como professor de literatura, como professor de língua portuguesa, eu considero que a época romancista, ou anteriormente a ela, foi uma das épocas, em se tratando de poema, que eu considero uma das épocas mais bonitas. Por quê? Por causa da metrificação. O poeta que escrevia este poema, ou qualquer outro poema, ele detinha dessas características em escrever por métrica. É um recurso que eu acho fantástico, né? É um recurso maravilhoso. E que diante da época modernista foi descartado. Você pode escrever seus versos livres, né? Sem esse agregamento da metrificação, tá certo? Então, nós temos no poema uma estrutura em que cada compartimento, ao que nós chamamos de quadrado ou retângulo, é chamada de estrofe. E cada linhazinha desta estrofe é o que nós chamamos de verso, né? Vocês já devem estar carecas de saber disso, né? Mas só para poder dar uma revisada. E aí, de acordo com a metrificação, nós temos uma metrificação com monossílabos, dissílabos, trissílabas e por aí vai, né? Uma parte importante, elementar na metrificação que eu quero chamar a atenção para vocês, tá certo? Ó, a metrificação funciona da seguinte forma. É como você fosse fazer a separação de sílabas, né? De uma palavra. Só que existem alguns pontos interessantes que eu vou tocar para vocês agora. Por exemplo, quando você está fazendo a separação, por exemplo, da palavra papa ou papa a, né? É só um exemplo. Não tem nada a ver. Ou papa ou, né? Separa a palavra papa. Quando você termina uma palavra por vogal e a próxima palavra também começa por vogal, certo? Ou é uma letra que está servindo como elemento de ligação,
para interligar com outros elementos, seja ela um artigo ou uma preposição, você faz a junção. O, pa, nós lemos assim na metrificação, ok? Essa é uma das primeiras particularidades de metrificar, certo? Uma outra particularidade da metrificação lembra lá da sílaba tônica que a gente estudou sobre acentuação gráfica? Pronto. A metrificação, ela sempre para na sílaba forte, certo? Ela sempre para na sílaba forte. Professor, se vier uma palavra enorme, né? E a sílaba forte for logo a primeira, pronto, para nela, certo? Bem simples assim, tá certo? Eu vou pedir que vocês vão para a página 41, certo? Onde tem um exemplo aí. Lá embaixo, ó, na primeira coluna, na parte de cá. Temos aí, não sabeis o que o monstro procura, né? Eu li direto, certo? Vamos para a metrificação. Ó, não, palavra separada, sabeis, ok, tá vendo que esse agora, a palavra que adjunto com o agregam-se, que o, nós lemos assim, ó. Presta atenção, de acordo com a nossa metrificação, nós lemos assim, ó. Não sabeis o que o monstro procura. Qual é a sílaba mais forte de procura? O C-U, né? Não me pegaram não, C-U, tá? Procura, tá? Eu lembro de uma vez, uma professora pedagoga estava ensinando as casinhas do K, S, S e só. E aí quando chegou no seu, o menino disse, professor, eu não vou falhar não, que é feio. Até o menino já foi bem esperto, né? Então, vamos voltar para nossa metrificação. Então, uma das particularidades da nossa metrificação, primeiro de tudo, né? Quando você tiver vogal e que a palavra consequente também se iniciar por vogal, você agrega os dois elementos, né? Como está aí, que o. Nós lemos assim, nós não lemos que e o, é junto, que o, tá? A vogal junta-se com a vogal. E uma outra característica perante o processo de metrificação é que você sempre para na sílaba mais forte, tá bom? Do lado tem o de Juca-Pirama, né? Acompanha aí a leitura, tá? No meio das tabas de A, tá vendo? Nós lemos assim. Terminou com vogal, começou com vogal, faz a junção. Minus verdores. Qual é a sílaba mais forte? Verdores. Então você para no do, tá bom? Tranquilo? Então essas são partes elementares. Ele vem caracterizando aí, de acordo com o material didático de vocês, de acordo com a metrificação, né? Então estamos os decassílabos, que é os mais famosos, que é o que nós chamamos de redondilhas maior, né? Redondilha maior com 10. Temos o alexandrino, né? Que é o com 12, tá certo? Mas você pode utilizar também a nomenclatura normal, decassílabo. Isso são nomenclaturas mais técnicas da época, da Idade Média, que eles utilizaram para poder fazer. Porque era muito, mas muito utilizado mesmo, versos com poemas com decassílabos, né? E com alexandrinos também, tá bom? E aí ele vem falando sobre a redondilha maior, sobre a redondilha menor, tá? Então, vocês agreguem aí, tá certo? Vocês dêem uma leitura, mas só são aquela caracterização, né? De quantas sílabas tem na metrificação, tá certo? Super tranquilo. Bom, um outro ponto que eu quero chamar para vocês agora a atenção é sobre as rimas, né? Nós temos normalmente as rimas externas, que são aquelas rimas terminadas, né? Pelo seu contexto de se parecer foneticamente, né? Como nesse exemplo aí, ó. Não tem faltado bocas de serpentes, dessas que amam falar de todo mundo, e a todo mundo fere maldizentes. Maldizentes, serpentes, foneticamente falando, está perfeitamente dentro de uma rima, né?
que digam, matam o teu amor profundo. Mundo por fundo, né? Você tem essa foneticamente falando, essa percepção quase junta, né? Das palavras parecidas, né? Essas palavras parônimas aí, né? Que nós chamamos de palavras parônimas. Então nós temos as rimas externas, que são rimas que estão no final do poema, e temos as rimas internas, que são rimas que estão dentro do poema, sem estar fora, ok? Tá tranquilo aí? Tá beleza? Pronto. Então, segundo esse agregamento de rimas, né, nós temos algumas características que nós podemos delinear. Nós temos as rimas emparelhadas, né? A gente classifica normalmente as rimas conforme o nosso alfabeto. A, rima B, rima C, né? Ou seja, quem casa com quem, né? Por exemplo, no exemplo anterior, não tem faltado bocas de serpentes. Primeira palavra que apareceu, serpente. Então, nós colocamos um azinho aí. Dessa que ama falar de todo mundo. Mundo rima com serpente? Não. Então, nós colocamos um B, né? E a todo mundo fere maldizentes. Maldizentes rimou com quem? Com serpentes. Então, se ela rimou com serpente, a qual nós caracterizamos com A, maldizentes também vai estar dentro desse contexto. A, certo? Que digam, mata o teu amor profundo. Mundo está rimando com profundo. Então, B e B, né? Nós temos A e B, né? É o que nós chamamos de rimas que são cruzadas. Elas estão cruzadas, né? Elas não estão emparelhadas, né? Que é o que nós vamos ver agora. O que são rimas emparelhadas? Quando eu tenho a determinação AA, BB, CC, DD e por aí vai, né? Vai depender da quantidade de rimas que você tenha dentro do poema, tá certo? Como por exemplo, Deus, ó Deus, onde está que não me responde? Em que mundo que estrelas tu escondes? Responde, rima com esconde. Então, A. Elas estão totalmente emparelhadas. Você tem um conjunto parelho de rimas, ok? Intercalados é quando elas estão interpoladas, né? Por exemplo, você tem uma rima, aí depois você não tem mais esse agregamento de rima. Você tem duas rimas parecidas. E a próxima rima do final da sua estrofe, ela vai estar fazendo síntese à primeira rima. Então, há essa intercalação, né? Há esse contexto de intercalar-se. Por isso que nós chamamos de intercaladas, interpoladas ou opostas. Como no exemplo aí, ó, posterior. Nasce o sol, então dura mais que um dia. Tá, dia, né? Primeira palavrinha que apareceu, nós classificamos como A. Depois da luz se segue a noite escura. B, porque escura não está rimando com dia. Em tristes sombras morre a formosura. Escura, formosura. Tá vendo? Que B está juntinho de B e A vai estar agora posterior a essas duas rimas B, tá? Em contínuas tristeza, alegria. Alegria com dia. Então, é isso que nós chamamos de interpoladas. A veio lá primeiro, né? Porque, claro, a primeira rima nós denominamos de A, né? Bom, mas aí fica a seu critério, né? Você pode chamar ela do que você quiser, né? Contanto que você faça essa distinção se ela está emparelhada, se ela está interpolada ou se ela está cruzada, ok? Deu para ficar tranquilo? Beleza? Pronto. Aí a próxima, que é o que eu já falei anteriormente, que estava lá em cima do nosso poema, né? Que é a rima cruzada. Você tem A, B. Ó, quando os deuses do Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente. Note que luminoso não rima com gente. Então, A e B. Se ajunta em concílio glorioso. Luminoso, glorioso. A, B, A. Sobre as coisas futuras do Oriente. Gente com Oriente. Então, você tem A, B. Certo? Vamos só uma casinha aqui chata. Pronto. Beleza. Tranquilo até aí, né? Ficou sussa, ficou tranquilo, tá beleza? Pronto. Então vamos lá. Encadeadas. Preste atenção nessas encadeadas que é bem fácil. Rimas em que o fim de um verso coincide com o interior do outro.
Lembra que eu falei sobre as rimas externas e internas? Então, essas encadeadas caracterizam isso. Você tem um poema de rima externa e você tem um poema de rima interna. Vocês perceberam que, nos exemplos que passou do livro do material didático de vocês, as rimas todas pertenceram às rimas externas e não rimas internas, certo? Então, nas encadeadas, você tem esses dois agregamentos, a rima externa e a rima interna. Beleza? Ficou claro? Ficou sossegado, né? Quando ninfa é venturosa, essa rosa delicada. Venturosa com rosa, rima externa com rima interna. Então, você tem a caracterização de encadeada. Invejada no teu peito, satisfeita, meu amor. Peito com feito, né? Rima externa com interna. Caracterização de encadeadas, ok? E as misturadas são aquelas classificações bem contínuas, que acontece muito hoje, ó. Hoje, de acordo com o nosso modernismo, né? Acontece bastante essa caracterização, que é você fazer uma mistura. Você não tem uma sequência de rimas, né? Na sua face mimosa, amarilhas estão misturadas, né? Só aí você já tem A e B. Por quê? Porque misturas não rima com mimosa. Púrpuras folhas de rosa. Agora sim, mimosa com rosa. Por enquanto você tem A, B e A. Agora prosseguindo, né? Brancas folhas de jasmim. Jasmim. Jasmim não rima com mimosa. Jasmim não rima com misturadas. Então você tem uma nova caracterização de rima, que agora é uma C. Então aí já misturou tudo, né? A própria palavra já diz o contexto interpretativo, certo? Misturada. Bom, beleza? Tranquilo até aí? Pronto. Então tá jóia, né? Então, perante isso, pessoal, nós apresentamos o contexto de acordo com as rimas externas e internas, né? Sobre suas classificações, como elas se comportam dentro do poema, certo? Então, nós vamos agora falar quanto à categoria gramatical, né? Categoria gramatical, vixe, só essa categoria que estamos aprendendo agora, né? Sobre substantivo, adjetivo, pronome, vamos ver verbo, conjunção, por aí vai, ok? Vocês já ouviram aquele ditado que pobre é tudo igual? Pronto, então, serve para esse contexto aqui que nós vamos apresentar agora, ó. As rimas ainda podem se classificar perante a classe gramatical. Como assim, professor? Pronto. Vocês vão pegar, né, de acordo com a narrativa anterior que eu disse para vocês sobre as rimas alternadas, interpoladas, intercaladas e etc, né? Vamos analisar esse poema aqui, ó, o que está na classificação de pobre. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Roda com corda, A, né? Razão e coração, B, B. Que rima você tem essa aí? Você alternou, né? Virando a folhinha anterior da página 43, você fez uma alternância, você cruzou, né? Tá cá embaixo, ó. A, B, né? Então você tem rimas alternadas. Professor, e por que elas também, além de ser chamadas de rimas alternadas, são chamadas de rimas pobres? Lembra que eu disse no começo que pobre é tudo igual? Pronto, a mesma característica cai para aí. Quando você tem a mesma classe gramatical, você tem rimas pobres. Quando você tem classes gramaticais diferentes, vocês têm rimas ricas. Roda e corda são o quê? Substantivos. Classe gramatical iguais. Desta forma, rimas pobres. Razão e coração também são substantivos. Rimas pobres. Ok? Vamos lá. Partindo para as rimas ricas. Rimas com palavras e classes gramaticais diferentes, que é o que eu já havia explicado, né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Escura
e formosura. Virando a paginazinha de vocês. Primeiramente, vamos classificar que rimas são essas? Interpoladas, opostas, intercaladas. Lembram? A, B, B, A. O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? A está lá em cima, na palavra dia. E as duas que estão juntas, que é escura e formosura, estão juntos. B, B. Ok? Tranquilo? Beleza? Fechou. Pronto. Escura e formosura é a classificação de alguma coisa, de um substantivo, né? Ou não é? Da escura. Justamente, a noite escura, quarto escuro, né? Você dá a classificação, né? Então você tem um adjetivo. Já formosura, dentro desse contexto, é um substantivo, certo? A moça é uma formosura, né? Você tem um adjetivo. Só que formosura, perante essa classificação aqui, nota que ele está antecedente a um artigo definido. Você tem uma caracterização do substantivo. Ou seja, diferentes. Se são diferentes, se um é substantivo e a outra é adjetivo, você tem contexto de rimas ricas, ok? Rimas ricas, rimas ricas. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Pronto. Vamos só para poder a gente finalizar, ó. Quanto à sonoridade, né? Quanto ao aspecto do som agora, ó. As rimas podem ser consoantes, apresentam conformidade sonora, desde a última vogal tônica do verso. Preste atenção, olha lá. Eu, filho do carbono e do amônico, monstro de escuridão e ritulância, sofro desde a epígene da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Vamos lá. A, tá lá em cima, amoníaco. Ritulância, rimou com ele? Não. Vai rimar com quem? Com infância. O que vocês perceberam? Que ritulância e infância tem a mesma o quê? Professor, tem a mesma determinação final. Justamente, é o que nós chamamos de consoantes, porque elas apresentam o mesmo aspecto, né? Olha lá, ânsia, ânsia. Tá vendo? Mesma determinação, mesma terminação. Então são rimas consoantes, porque além delas rimarem, as suas terminações são iguais, né? Íaco com zodíaco, mesma coisa. Aco, aco, terminou com a mesma diretriz, com as mesmas palavrinhas. Então são rimas consoantes, ok? Porque existe essa determinação, tá certo? Porque terminaram juntinhas, terminaram com a mesma terminação, terminaram com as mesmas letrinhas praticamente, certo? Então, por isso, são chamadas de consoantes, certo? De consoantes. Assoantes ou toantes, bem simples, diferente das consoantes. Apresentam conformidade sonora. Lembra que para rimar precisa apresentar algo sonoro, o mesmo som, né? Apenas entre as vogais, considerando a última vogal tônica até o fim. Vamos lá, vamos só para o exemplo. Saltava e mata. O que é que apresentou igual aí? Só a terminação do A. Saltava e mata. Só a terminação do A. Foneticamente falando, o aspecto do som falando, elas são rimas sim, mas você não tem consoantes iguais, você não tem uma conjuntura igual, né? Você só tem a vogal com A e o A, sua terminação do A e o A sendo igual. Por isso, são chamados de assoantes ou toantes, tá certo? Safo, tranquilo, né? Beleza. Certo? Pronto. Então, pessoal, essa aula aqui vai funcionar para que a gente, né, determine e classifique uma metrificação de um poema, tá certo? É isso que eu vou colocar lá na aulinha para vocês, tá certo? No planejamento, como eu disse anteriormente, nós estávamos falando sobre uma aula presencial, o que não vai acontecer, vai ser essa aula gravada, tá certo? E perante a isso, né, eu vou colocar um poema lá bem bonito, né, para vocês fazerem a metrificação e classificar as rimas.
fazer a metrificação e classificar a rima de um poeminha só. Um poema bem curto que eu coloquei, tá? Vou anexar lá na plataforma também. Tá certo, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou sossegado? Ficou belezal? Ficou joia? Pronto. E para a nossa segunda etapa, né? Como eu disse a vocês, nós iremos responder esse pequeno slide de língua portuguesa, tá? Quero lembrar que tá o trecho da música, tá o link do YouTube para que vocês possam ouvir a música. Temos hoje Alceu Valença, La Belle Beiju, tá? Temos hoje Zezé de Camargo e Luciano, Será que foi saudade, tá? Temos hoje João de Barro com Maria Gadu, certo? Temos hoje até Balão Mágico do famoso Patati e Patatá, certo? E temos também Zé Ramalho com seu Chão de Giz, tá bom? Cleitiane, sobre aquela música que você indagou pra mim do MC. Menina, tem uma palavrinha ali que, pelo amor de Deus, não tem como botar não, mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ajuda o professor. Vamos lá. Depois vocês vão ler, né? Vocês irão ler, né? E vão caracterizar e marcar certo ou errado, tá bom? Temos aí na primeira música, só vou ler a primeira música, tá? Vocês já sabem como é a nossa metodologia, né? Disparos, balas de canhão, é inútil, pois existe um grão verniz. Há tantas violentas velhas sem um colibri, queria usar, quem sabe, uma camisa de força. Ou de Vênus, mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Grande música, Zé Ramalho, Chão de Giz. Tem um link embaixo, tá? Aí a primeira pergunta vem. No fragmento da música, na locução verbal, nem vou lhe beijar, o pronome lhe está indevidamente usado, pois o verbo principal, beijar, é um verbo transitivo direto. Quem beija, beija alguém. Beleza, né? Quem beija, beija alguém. Aí você vai dizer, professor, tá correto, né? Se for analisar por esse verbo, está correto. Mas analise a conjuntura por inteiro. O que é que acontece nela aí, né? Bom, tá tranquilo, tá sossegado, tá certo? Ok? Pronto, pessoal, ó, para que não fique muito extenso, nós já temos aqui 32 minutos de aula, certo? Então, para que não fique muito extenso, nós terminamos aqui e qualquer dúvida eu estou online, tá bom? Peço desculpa pela nossa mudança hoje, certo? Da aula online para a nossa aula ao vivo, certo? Mas na próxima aula estaremos, na próxima quinta, com fé em Deus, com a nossa aulinha ao vivo, tá certo? Pessoal, saudades de todos, abraço, saúde e paz. Tchau!